Graça e paz, amém? Amém? Saudade de você, gente. Saudade de todo mundo, né? Saudade de dar um abraço. Quem está com saudade de dar um abraço no povo aí? Fazer aquelas reuniões boas, acampamento, depois do culto, aquela bagunça santa, né? Glória a Deus que vai chegar o tempo de nós fazermos isso de novo. Está chegando, em nome de Jesus. A gente tem que crer nisso. Eu estou sonhando com isso. Abra sua Bíblia no livro 45 de Gênesis. 45 de Gênesis. Você que nos acompanha aí pela internet, seja bem-vindo, pela Rádio Melodia, seja bem-vindo, onde quer que você esteja, abra sua Bíblia e acompanhe com a gente. Gênesis capítulo 45, verso 3. Verso 3 diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Me desconcentrei. Por me haverdes vendido para cá. Onde estávamos? Verso 5. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto aqui, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhe: Assim tem dito teu filho José. Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor traga em nós, Senhor, sementes, Senhor, que possam germinar e trazer frutos bons, Senhor, para nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar cada um que nos ouve, aqui na igreja, na internet, na rádio, e em qualquer momento que ele esteja ouvindo essa mensagem, que possa ser uma mensagem de vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glórias a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Nosso tema da palavra hoje são sonhos em quarentena. Essa semana o celular me lembrou de uma foto de 1 ano atrás, eu com máscara. Eu fiquei triste demais. Não sei se o de vocês começou a lembrar, né? Aquela história de Facebook, fica lembrando a gente, né? 1 ano atrás. Então, me lembrou que 1 ano atrás eu já estava usando máscara. Me entristeceu, sério. Não sei se vocês se entristecem assim, revolta a gente, de entender quantas pessoas estão morrendo e não param de morrer. A situação não muda. Eu usava máscara de pano, agora já estou vendo que um monte de gente está usando a que eu estou usando, a KN95, que essa daqui eles falam que protege mais um pouquinho. Está todo mundo já preocupado. Apesar que, graças a Deus, o número de mortes tem reduzido na nossa cidade também. Hoje morreu menos gente, mas muita gente ainda. Em 2001, teve a queda das Torres Gêmeas, e agora 2021 vai fazer 20 anos desse memorial das Torres Gêmeas. Se não me engano, lá morreu 3.000 pessoas naquele dia. Eu gosto muito de ler muito pastor Tim Keller, ele é pastor de lá, da região sul de Nova York, onde caiu as Torres Gêmeas. E ele conta que por anos Nova York foi impactada por aquelas torres ter caído. Por anos e anos e anos, ele pastor, ele recebia pessoas com depressão, pânico, por conta do terrorismo. E depois daquela queda das torres, nunca mais o mundo foi igual. Né? A guerra ao terror, né? A Al-Qaeda, esses nomes que a gente nem esperava, começou a fazer parte das nossas vidas. Né? E todo mundo tem medo de terrorismo. Né? O americano, inclusive, ele morre de medo do terrorismo. Às vezes, minha cunhada, mas meu cunhado moram lá, eles têm uma rede de vizinhos que
todo o tempo fica falando o que está acontecendo na vizinhança e que tipo de evento vai ter. As pessoas têm pavor de eventos grandes lá nos Estados Unidos, principalmente os que moram lá, por conta desses terrorismos. Quando você está em muita aglomeração, os americanos têm medo. E assim é para tudo quanto é lado. Nós vivemos isso lá em 2001, isso afetou tanta gente. Hoje nós vivemos essa pandemia que já está há 1 ano, fazendo aniversário já de fotinhas de máscara, máscaras coloridas, máscaras bordadas, máscaras de tudo quanto é jeito, mas é inegável que isso nos entristece. Hoje eu comemorei o aniversário da minha filha de 5 anos, eu, minha esposa, minha sogra e minha cunhada. Mais ninguém. Queria que minha casa estivesse cheia. Eu lembro que eu aluguei uma casa maior ano passado, com a expectativa que todos vocês estariam lá direto. Tem saudade das vigílias, tem saudade dos cultos cheios de gente. Isso entristece a gente. José viveu um tempo assim também. E eu quero falar da quarentena dele. Mas a quarentena dele não foi improdutiva. A quarentena de José foi produtiva. É isso que eu quero trazer uma mensagem para você. Por mais que você esteja vivendo em quarentena, não precisa ser improdutivo. O que é ser improdutivo? É viver com medo, viver depressivo, viver, como o pastor pregou, medo da morte, viver de uma maneira que você para seus sonhos. Não precisa. Quando eu falo para você não viver com medo, não estou dizendo para você não se proteger. São duas coisas diferentes. Protejam-se, usam máscara, faz distanciamento, usa álcool em gel, cuidado com a aglomeração, mas não deixe de sonhar. A vida não para. Isso aí a gente tem que tomar cuidado. Porque ou a gente tem gente que não preocupa com nada, ou a gente tem gente que está preocupando demais e esqueceu de viver. José viveu um tempo assim. E eu vou falar de 2 quarentenas dele. A primeira foi quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Não tem nada mais doloroso para o ser humano que ser rejeitado pela própria família. Imagina você ser rejeitado pela sua família. Poxa, José foi atrás dos irmãos, lá no capítulo 37. Os irmãos estavam lá. Ele cuidava de ovelhas, ele foi atrás dos irmãos. Na hora que os irmãos o vê, fala, lá vem o sonhador. Tudo porque ele sonhou. Tudo porque ele percebeu, Deus deu visão para José. E o sonho que Deus deu para José, né, que as estrelas, a lua estavam diante dele, né, que os feixes se curvavam diante dele, causou uma revolta grande em seus próprios familiares. E a primeira quarentena, entre aspas, que eu quero falar de José, é a quarentena de ser rejeitado. E ele foi vendido. E ele foi para um lugar que não era bem quisto. Ele foi para o Egito. E hebreu e Egito não dá muito certo, né? É só lembrar da história dos hebreus. Ele foi parar no Egito e Deus manteve esse sonho na vida de José. A primeira quarentena de José começa quando aqueles cambistas levam ele para o Egito. E aí nós começamos, eu quero pegar emprestado um termo do pastor Tiago Brunet, uns anos atrás, o livro dele, que ele disse que para todo sonho dar certo, primeiro você entra numa zona de expulsão, você é expulso do lugar que você está. Quem já leu, né, sabe disso. Você sai do lugar que você está, porque você sonhou, Deus te tira e te permite você passar por situações difíceis. Então José vai para o Egito, e lá ele começa a trabalhar na casa de Potifar, todo mundo sabe a história, começa Deus prosperar a vida de José. José, apesar de, eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas imagina a tristeza, você é rejeitado pelos seus irmãos, pela sua própria família, e você vai para o Egito, começa a trabalhar, Deus começa a prosperar a sua vida, você começa, gente, glória a Deus. Será que José perdeu aquele sonho inicial? Será que o sonho que Deus deu para José, ele foi esquecido, mesmo ele trabalhando em Potifar? A Bíblia não detalha isso. Mas Deus deu um sonho para José. E Deus deu um sonho, e deu situações extremamente difíceis para ele viver. Mas José continuou vivendo. E ele foi tocando, sabe? A primeira quarentena é essa. Ele vai para o Egito, é vendido, é escravo, mas ele na quarentena do Egito, na quarentena da rejeição, ele consegue ainda caminhar. Vai trabalhar, e ele consegue achar jeito de viver ali, começa a trabalhar para Potifar, Deus começa a abençoar, ele vira administrador da casa, né? Ele tinha essa qualidade, começa a gerenciar, até que a mulher de Potifar, né, o deseja, e ele mais uma vez
é rejeitado por Potifar, seu senhor. E ele vai embora, ele é preso. E lá na cadeia, José encontra várias pessoas. E é engraçado que mesmo em quarentena, Josué continua sendo produtivo, pastor Davi. Ele continua na cadeia pensando, eu tenho certeza que José tinha algo que o levava a pensar daquela maneira. Esses dias eu estava lendo um livro, e um dos autores lá, era até um diálogo do C.S. Lewis com Steve Hawking, que é aquele ateu. É esse que é o nome do cara? Perdi o nome. Só que um dos pontos que o livro fala muito do ateísmo é que muitos ateus acreditam que não tem propósito nenhum na vida. Nada tem propósito. Né? Deus, alguma coisa fez que não é Deus e nada tem propósito. Os crentes não acham que tudo tem propósito. Estão passando a quarentena? Tem propósito. Pelo menos eu acho. A gente está vivendo isso tudo? Deus tem propósito no meio disso. Eu não sou ateu. Eu creio que Deus tem o controle do universo. E eu creio que José tinha isso também no seu coração. Então, na cadeia, na prisão, Deus dá 2 sonhos. Deus dá sonho ao copeiro, Deus dá sonho ao padeiro. E o padeiro e o copeiro não conseguem interpretar, e vai a José. E José interpreta o sonho. O copeiro, em 3 dias, estaria lá no palácio, novamente servindo a Faraó. E o padeiro, em 3 dias, estaria morto. A sua cabeça seria decapitada. E ele faz uma coisa lá com o copeiro. Ele fala assim, cara, na hora que você estiver de novo lá no palácio, lembra de mim aqui. Lembra de mim porque Deus me revelou o seu sonho. E vai o copeiro de novo para Faraó. Passa 2 anos. Está lá o Faraó tendo sonho. O Faraó tem sonho e começa a pensar, sonha com um monte de vaquinha, um monte de espiga, umas gordas, outras magras, outras espigas grandes, outras miúdas. Eu falei, que isso, cara? Quem vai revelar? Chama lá os magos, chama todo mundo, revela para mim. Ninguém revela sonho. E aí chama, o copeiro lembra, oxa, José lá na cadeia interpretou meu sonho. E ele falou que eu estaria aqui te servindo e falou que o padeiro estaria morto. Aí o Faraó pede para José vir. Chama José para cá. Chamo. Na hora que o José chega, ele fala, então é você que revela sonhos? Ele falou, não, só Deus revela sonhos, mas ele vai me dar a interpretação. Revela os sonhos de Faraó. Faraó olha para ele, nós estamos lá no capítulo já, 40 e poucos, né? 41, acho, se eu não me engano. E Faraó, estou resumindo a história. Ele interpreta os sonhos de Faraó. E ele fala, o Egito vai viver 7 anos aqui de fartura, 7 anos de miséria. Então é importante vocês começarem a arrecadar e guardar. E aí, o que José faz? José, depois. Na verdade, o que Faraó faz? Depois de 13 anos que José estava, desde a saída com 17 anos, vendido pelos irmãos, passando pela cadeia, passando por Potifar, 13 anos depois, a Bíblia fala, capítulo 41, se eu não me engano, tá? Deixa eu ver aqui, 41, verso 46. Isso, capítulo 41, verso 46, diz assim, chamou o Faraó, e José era da idade de 30 anos. Com 30 anos, José está diante de Faraó. E aí começa a sua carreira, talvez, de governador, de estadista. Tem lições demais na vida de José para a nossa vida. 13 anos, gente. 13 anos passando, sendo vendido, sendo rejeitado. E nós temos que lembrar que a rejeição foi de familiares, a rejeição foi de patrões, a rejeição foi de todos. Mas José manteve-se firme no sonho que Deus tinha para ele. Primeira coisa que nós aprendemos com José é que tem momentos na nossa vida que nós somos colocados em lugares que a gente não quer estar, mesmo que Deus tenha sonhos para nós. E essa é a primeira dificuldade de nós, como seres humanos e crentes. A gente acha que Deus vai dar tudo no momento que a gente quer e como a gente quer, como nós calculamos. Deus não anda pela nossa matemática. Deus não anda pelas nossas contas. Às vezes eu vejo muitas pessoas falando, não, porque Deus vai fazer isso, porque eu sonhei isso. Calma, Ele pode te dar do momento dEle. A Bíblia diz, 1000 anos para Deus é um dia. Um dia são 1000 anos. E aí, como é que eu faço? Igor? Senhor, eu já planejei, eu quero ser assim, assim, assado. Deus, Ele pode te colocar um pouquinho em descanso, em quarentena, para guardar o que Ele quer fazer na sua vida.
Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para realizar através das nossas vidas. Mas para coisas grandes, Ele tem desafios do mesmo tamanho para a gente passar. E tem. E Ele nos coloca em momentos difíceis, em situações como nós estamos hoje. Nós temos que reinventar. Quer ser crente hoje? Tá fácil ser crente? Tá não. A gente não consegue congregar. Não consegue, irmãos. Não consegue congregar, não consegue fazer muita coisa. Igreja para mim é todo mundo abraçando, todo mundo... Por mais que eu estou aqui com gente aqui na igreja, com espaçamento e tudo, mas eu não posso abraçar. Para mim falta carinho, falta afeto, falta casa, falta célula. A nossa igreja se baseia totalmente em célula. Falta abraço. Não está fácil. Eu não vejo os irmãos mais. Isso me chateia. Eu sei que está chateando vocês. Mas Deus, Ele está trabalhando nessa quarentena para fortalecer o nosso coração nele, para ter a certeza que Ele está trabalhando em favor dos nossos sonhos. Nós não podemos desistir de sonhar, mesmo em quarentena. Porque aquela palavra que o Senhor nos deu, ela permanece em tempo e fora de tempo, dentro de casa ou fora de casa, dentro da igreja ou fora da igreja. A palavra do Senhor existe, Deus é Deus, Ele é poderoso para realizar, independentemente da forma que a gente quer. E vai realizar, mas José está lá quietinho. Então nós temos que aprender, Deus de vez em quando, Ele nos dá um tempo. O que nós vamos fazer com esse tempo é a nossa decisão. Ou nós lamentamos, nós abandonamos a fé, nós paramos de ler a Bíblia e nós queremos só que alguém leia para a gente, ou a gente toma postura, pega a Bíblia, bota o joelho no chão e começa a orar, Senhor, me ajuda. Não está fácil para ninguém. Tem muita gente perdendo emprego, é triste. Tem muita gente morrendo, é triste. É triste. E nós não podemos negar que é triste. Eu tenho certeza que José preso, ele não estava feliz de estar preso. Quem está feliz está preso. Paulo, ele nos ensina que a alegria vem do Senhor, né? Regozijai-vos, mesmo preso. Mas você acha que ele estava alegre de ser açoitado? Você acha que alguém fica feliz de apanhar? Não, eu queria estar tudo bem. Mas eu preciso entender que Deus, Ele quer falar no meio do sofrimento. Deus quer falar no meio dessa quarentena. Ele quer abrir os nossos olhos para chamados específicos, especiais. Quer chamar uma geração que entende o chamado dele. As coisas mudou? Deus não mudou. Talvez a forma que nós vamos levar o evangelho mudou. Então nós precisamos de entender. Primeiro, Deus nos coloca de lado. Segundo, nós precisamos aprender que, apesar de sonhar grande, a gente tem que começar, igual a Vitória falou, pequeno. Sonhe grande, mas comece pequeno. Tem gente que quer viver já o grandão, mas Deus, Ele dá a oportunidade para a gente aprender no dia a dia. Está lá José, na prisão. Ele era governador, Raquel? Não era. Sabe quem que ele era? Preso. E sabe quem estava lá com ele? Um padeiro e um copeiro. Sabe o que ele fez? Deus deu a visão para ele interpretar o sonho. E o que ele fez? Ele falou, cara, lembra de mim. Comece em pequeno. Comece pequeno. Deus tem um chamado grande na vida de todo mundo. Mas o problema é que a gente foca o grande. A gente foca o grande e esquece que a gente tem que começar pequenininho. Etapa por etapa. Está aqui. Daqui uns anos, Vitória vai chegar aqui. Eu sou a melhor arquiteta da cidade. Vai ter que disputar com Natália. As duas grandonas, né? As melhores arquitetas da cidade. Só que ela não vai esquecer do estágio que ela fez. Ela não vai esquecer que ela começou pequeno. Gente, é assim na profissão e é assim no reino de Deus. Muita gente quer começar no reino de Deus lá em cima. Mas não tem costas largas para aguentar. Eu fico vendo muita gente que quer ser pastor. Misericórdia. Pergunta para o pastor Davi, senta com ele. Na verdade, não senta para conversar, não. Fala assim, pastor Davi, eu quero te acompanhar uma semana. Vou te acompanhar, só vou ficar vigiando, né, pastor? Quero acompanhar a vida do senhor. Você vai ver o que é bom ser pastor. É acompanhar. É muito simples quando a gente vê ministérios vultuosos, grandiosos, mas o dia a dia revela. É o dia a dia. É acordar todos os dias, é orar todos os dias, é receber, é dar carinho, é dar atenção. E muitas vezes não ter atenção, isso é ser pastor.
Comecem pequeno. Querem ter uma profissão maravilhosa? Comece pequeno. Comece pequeno, começa a fazer o estágio, começa a estudar, começa a assistir alguma coisa, mas comece. Quer viver uma vida de oração de 5 horas, igual a irmã Marisa conta aqui? Começa orando 5 minutos, 2 minutos. Nunca ora 5 minutos, já quer orar 2 horas. Não vai dar certo, irmão. Revela o sonho de quem está na prisão primeiro. Olha para o lado e comece a entender que Deus tem propósito onde está. Abra os seus olhos, nós precisamos, eu falo isso direto para o meu coração. Senhor, abra os meus olhos para eu entender o que o Senhor quer fazer por mim. Porque é isso que nós precisamos entender. Comece pequeno, comece pequeno. Comece fazendo todo dia. Comece lendo um versículo por dia. Comece a ler um versículo por dia. Esse ano eu fiz uma coisa muito grandiosa para mim. Eu li a Bíblia toda com 30 dias. Foi difícil. Só que eu já tinha lido 3 vezes aqui, ela o ano inteiro. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, foi 2017, que na igreja Alexandra, nós dois ganhamos uma Bíblia junto, né, Alexandra? Eu lembro. Cheguei aqui na igreja, aí eu era crente a vida inteira, nunca tinha lido assim. Aí o pastor Davi falou assim, ó, quem lê vai ganhar, acho que foi ele ou o pastor Reinaldo, vai ganhar uma Bíblia. Eu botei na minha cabeça, eu vou ganhar uma Bíblia. Aí comecei a ler. Foi difícil demais, o ano inteiro. Às vezes ficava uns 10 capítulos, né, Igor? Para trás, aí depois tinha que acelerar para conseguir, mas Deus deu graça, no final conseguimos. Aí eu lembro que em 2018 eu fiquei sem ler, eu acho que o Alexandre também, a gente até conversou depois sobre isso. Aí eu senti falta. Ué, eu não li a Bíblia esse ano? Que diferente. Aí, 2019 lemos de novo. 2020 lemos de novo. Aí um pastor, na época do WhatsApp, falou assim, ó, vamos ler em 31 dias. Falou, vou ler isso. Eu estava de férias, falou assim, eu vou te dar meu tempo para o senhor. Gastava 2 horas e meia por dia lendo. E aí lia, 40 capítulos por dia. No último dia que eu li a última folha, eu falei, glória a Deus nas alturas, na terra, nunca mais eu faço isso. Misericórdia, não precisa não, tá? Para mim foi algo grandioso, foi uma experiência com Deus, porque tirar 2 horas, eu estava de férias, eu falei, eu vou tirar 2 horas e meia, então eu tinha que acordar. Na época minha menina estava acordando 6 horas, agora ela está às 7. Então assim, eu tinha esse ajuda ainda, né? Acordava, já ia ler, meio-dia já estava tudo pronto, que eu ia lendo de manhã. Consegui ler, mas primeiro eu tive que ler livro a livro. Primeiro eu tive que fazer cursos, primeiro eu tive que me desafiar. Comece em pequeno, que daqui a pouco você vai estar fazendo coisas grandiosas. Tem gente que quer ler já 50 livros por ano. Gente, leia um. Tem gente que quer ter um ministério da palavra. Começa pregando na célula. Começa pregando onde você estiver. Começa pregando para o seu irmão. Começa pregando para sua mãe, para o seu pai. Pregue para o espelho, mas pregue. Eu cresci e eu vejo aqui na igreja a mesma visão. Eu creio que quem levanta o ministério de alguém é Deus. Não tem homem que fica na frente do ministério que Deus quer levantar. Não tem. Não adianta você olhar e falar assim, o pastor Davi vai investir em mim. Ué, ele pode investir o que quiser, mas se Deus não quiser investir em mim, não adianta o pastor Davi investir, não. O mesmo Espírito vai comungar. Então eu preciso me dedicar aos poucos para entender a vontade de Deus. Você acha que Deus revela sonho para qualquer um? Tem isso. Deus não revela sonho para qualquer um. Deus tem pessoas que o buscam de sinceridade, que Ele revela, que Ele dá dons. Então nós precisamos aprender. Quer ter uma vida com Deus grandiosa? E grandiosa, eu não estou falando de aparecido não, da gente. Grandiosa é de qualidade com Deus. Comece em pequeno. Querem ter uma carreira maravilhosa? Comece pequeno. Então José, ele revela esse sonho. E lá ele revela de uma maneira fantástica, porque dá certo. Deus revelou para ele. Terceira coisa que eu aprendo com José, tem estratégia. Saiba com quem você conversa. Saiba com quem você vai juntar. Eu quero começar um ministério novo. Eu vejo muito isso. Eu não sei, da minha geração era diante do trono. Todo mundo queria ir para o diante do trono. Todo mundo queria ser Ana Paula Valadão e o André Valadão. Hoje em dia é outros grupos, né? O Morada, que eu gosto muito, por sinal. Várias coisas, né? Esses dias eu estava vendo um podcast lá do Dizoscope com aquele menino que canta, nosso amigo André Aquino. E ele começou a contar a história dele, eu achei fantástico, pastor. Porque ele conta que ele tem um projeto social
que é para prostitutas. E ele foi contar uma história que aquilo impactou a minha vida demais, mas impactou muito. Ele falou que ele e a esposa dele foi orar por pessoas na rua, acho que no Recife, eles têm uma casa lá de meninas que são prostitutas, e eles cuidam dessas meninas, famílias lá, e ele fala que ele foi na rua conversar e orar pelas pessoas, que era o trabalho dele. Ninguém sabe disso, mas eu achei bonito demais no podcast. Pelo menos você não vê o cara cantando, você não sabe o que tem por trás, né? E aí, pastor Davi, ele fala que ele foi na praça e Deus deu um nome na cabeça dele. Ele estava orando, eu não sei o nome, esqueci, mas ele falou, tipo, Eliane. Aí ele falou assim, e ele falou, eu não vou falar isso não. Ele falou, eu preciso de falar. Aí Deus foi falando com ele, Eliane, não é esse nome não, tá gente, é fictício aqui, Eliane. Aí ele, na hora de ir embora, ele virou e falou assim, ó, estava orando por uma prostituta, e ele falou assim, ó, Deus está me dando o nome Eliane. Eu preciso orar por essa pessoa. Quem é? Aí a menina olhou para ele e falou assim, pastor, é um travesti. Travesti. Aí, misericórdia, Deus está dando nome de travesti para mim. Aí ele foi entender que se desse o nome real dele, ele não ia entender quem era a pessoa. Aí passa um pouquinho e fala, cadê a Eliane? Eliane não aparece. Ela está fazendo um programa. E eles foram orar na rua. Oh, Deus, abençoa esse homem, essa mulher, abençoa essa pessoa, abençoa. Do nada a tal da pessoa parece pontando lá em cima, Marisa. Marisa que deve gostar dessas coisas. Parece a mulher, o homem, o travesti, descendo a ladeira e eles lá orando. Na hora dele ir embora, ele falou que era um cara gigante, grandão. Grandão, muito mesmo, e ele ficou assustado. Mas na hora que o cara chegou perto dele, ele falou, Deus, me dê graça. Na hora que o cara chegou perto dele, ele botou a mão no cara e falou assim, Deus está me dizendo que você está querendo se matar, que você é triste, que você está assim, está assado, já tentou se matar tantas vezes, o seu nome é isso, é assim, assim, assim. Aquele homem grande, mal encarado, caiu para o chão. E começou a falar com ele assim, cara, você está falando, como é que você sabe dessa história? Quem te contou a minha história? Deus, Ele revela sonhos, visões, profecias, maravilhas para pessoas que buscam a face dEle. E o André contando que ele foi orar, e aí ele falou assim, vão lá em casa que o meu companheiro também precisa de oração, misericórdia. Assistam lá os podcasts que é maravilhoso. Eu entendo que Deus, Ele revela. Deus, Ele tem um chamado nas nossas vidas, e muitas vezes a gente quer ser o mesmo chamado. Tem gente que Deus chama para botar a mão e expulsar demônio. Eu não tenho essa graça, né? Eu não tenho, mas tem gente que já chega, Deus dá coragem. Essa semana morreu uma irmã lá da Assembleia de Deus, ela chama Irmã Natividade, ela morreu ontem. A morte dela foi linda demais, gente. A irmã com 80 e poucos anos, olha que engraçado, é morte linda. Ela dormiu, pastor, e não acordou. A irmã Natividade, o Igor deve conhecer, lá perto da sua casa. Eu lembro da irmã Natividade, quando eu era criança, ela orando por nós, brigando, puxando a orelha da gente. É uma mulher de oração, irmã Marisa. Ela orou a vida inteira, ministério de oração. Onde você estava, você ouvia lá, era a irmã Natividade. E quando chegava perto dela, era realmente a irmã do coque. Corria, porque ela revelava tudo. A irmã teve uma morte linda. Ela deitou, dormiu, morreu, acordou no céu com Jesus. Deus tem chamados. Deus nos dá estratégia, gente. Deus nos dá estratégia para que a gente possa exercer aquilo que Ele quer. Aqui nós temos várias pessoas com chamados diferentes. E muitas vezes a gente quer o mesmo chamado. Eu quero tocar guitarra, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar guitarra. Ou, guitarra não é coisa para mulher. Não é? Bateria não é coisa para mulher. Eu já vi muito disso. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu sempre lembro da Lívia fazendo o solo e ela tinha o ritmo certinho. Eu falei, caraca, que legal. Deus usa pessoas diferentes com ministérios diferentes. Deus pode usar você no ministério da amizade, gente. Tem gente que agrega tanto, você chega perto dele, você só quer ficar perto. Pô, glória a Deus, que bom estar perto de você. Deus pode te usar para orar, expulsar demônio. Deus pode te usar para ter visões. Deus pode te usar na palavra. Deus pode te usar de qualquer forma. Mas busque dele para que você tenha isso. Na hora certa, Deus vai dar estratégia para você usar. Para José, ele deu dentro de uma prisão.
Deus deu a estratégia para ele. Tenha estratégia. Entenda o que Deus quer usar através da sua vida. Isso vai mudar completamente a nossa vida. Quarta coisa de José, que eu me inspiro, que após esses 13 anos, ele revela os sonhos de Faraó. Deus dá autoridade para José. Mas não é José que tinha autoridade. A autoridade veio de Deus. Não foi ele que pediu autoridade. Sabe, na hora que ele revelou o sonho era um presente de Deus para a vida dele. Na hora que ele chega diante de Faraó, Faraó dá autoridade para ele em todo o Egito. Em todo o Egito, Deus dá autoridade. Eu entendo isso na vida espiritual e na vida carreira. Deus nos dá autoridade para isso. Vai chegar um tempo na nossa vida que Deus vai te dar autoridade, porque se cumprir o tempo de você viver, o tempo de ficar em quarentena, o tempo de estar em locais que você não gostaria de estar, o tempo de ser usado, o tempo de começar pequeno, mas vai chegar um momento que Deus vai realizar isso sobre a nossa vida. Para que Ele realiza, nós precisamos ter autoridade. Porque Ele chega diante de Faraó e fala, faça isso, isso, estoque aqui, faça isso, você precisa de guardar para esses anos que vai ter fartura, porque vai vir 7 anos, assim, assado. Deus deu autoridade para José. De onde vem a autoridade? Dele. E aí, nós começamos a exercer de fato o ministério que Ele tem para nós. É autoridade sobre a nossa casa, é autoridade sobre a igreja, é autoridade no nosso trabalho, é autoridade. Deus nos dá autoridade para falar em nome dEle. E Deus honra. Chega o tempo que honra. Por quê? Passou pelas fases. E é impossível nós termos autoridade se não passarmos pelas fases. Nós não podemos pular de fase. Quando eu era pequeno, eu jogava videogame. Tinha uma fase lá que eu não passava nunca. Ficava chateado, né? Super Nintendo. Né? Tinha uns outros que era Mega Drive. Eu jogava essa época. Nossa Deus, quanto tempo. Então assim, tinha uma fase que era difícil de passar. É assim. Nós vamos passando de fase, para que nós tenhamos autoridade, nós temos que fazer todas as etapas. Não adianta pular etapas. Deus tem um chamado para mim, para eu ser um pastor. Amém. Deus tem um chamado para mim para ser um cantor, um ministro. Deus tem um chamado para ser um profeta. Deus tem um chamado. Segura a onda, prepara suas costas que vem chumbo grosso. Não tem como. Não tem como você ter autoridade se não viver as fases. Imagina José, se ele não tivesse a experiência da prisão, se ele não tivesse a experiência da rejeição, Raquel, de ser rejeitado, de ser desprezado. Imagina como ele reagiria se ele não tivesse o tempo de ter ficado lá do lado, o tempo da rejeição. José, ele suportou tudo isso porque ele experimentou diariamente o chamado de Deus na vida dele. Eu percebo isso tanto, porque quando o faraó chega diante dele, dá aquela autoridade, você acha que Josué começou a cantar lá o Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? É muita gente assim. No dia que eu chegar lá, aqueles que me pisaram vão ouvir de novo, né, Raquel? Mentira. É o 5º aprendizado que eu tenho para ele. Capítulo 45 que nós lemos. Quase acabando já, tá, gente? Amém? Estão entendendo a palavra? Todo mundo caladinho, né? Glória a Deus. Tá frio, né, gente? Chega o momento fatídico, Abigail, dos irmãos se encontrarem com José. Isso para mim é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Dá para chorar à vontade, um filme épico, novela, o que você quiser. Isso aqui é lindo. Você acha que José, ô Igor, estava preparado para encontrar seus irmãos logo após, lá no início, que tinha chutado ele? Olha quantos anos se passam até José encontrar seus irmãos. A Bíblia fala que quando José encontra seus irmãos, ele começa a gritar. Primeiro ele faz uma pegadinha, fica caladinho, né, pastor? Dá uma de João sem braço, mas na hora que ele quer que o irmão dele, se eu não me engano, Judá, né, ele dá uma... Judá, ele humilha diante de José por conta de Benjamim, né? Vai falar do seu pai. José, ele grita. Pega aqui no capítulo 45, no início, ó. Então José não se podia conter
diante de todos que estavam com ele. Ele chamou, aqui ó, ele chamou, fazei sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José regozijou. José, ele regozijou com aqueles que o rejeitaram. Aí é o quinto aprendizado para eu encerrar, que eu pego com José, em quarentena. Sabe qual? Que a gente comemora com os nossos queridos, independentemente se eles errarem com a gente. Às vezes, ao longo da vida, a gente vai perdendo pessoas. A gente perde pessoas. Vai perdendo pessoas, a gente magoa alguém aqui, é magoado ali, e a gente vai perdendo as pessoas. Aí você chega no fim da vida, na hora que você está lá, alcancei o que eu quis, sozinho, triste, solitário. José não. José, na hora que ele olhou para os seus irmãos, ele regozijou. Ele regozijou e falou assim, ó, chegou o momento de eu ver vocês, traz todo mundo para cá, vem para perto de mim, porque nós vamos viver a fartura que Deus tem dado aqui. Deus me deu visão, Deus me entendeu. E aí você pensa que José precisaria jogar na cara dos seus irmãos aquele sonho lá do início, se cumpre. E se cumpre da maneira mais linda do mundo. José olha para os seus irmãos e vê a família restaurada. Aquela inveja lá no início, lembra da inveja? Porque ele tinha uma túnica mais bonita. José não, José ele restaura a sua família. Isso nos ensina muito, gente. O mundo prega que nós precisamos crescer na vida sozinhos. Que a gente precisa lutar sozinho, na frente do computador, na frente disso, naquilo. E a gente vai perdendo pessoas. E não importa, porque o importante é o seu objetivo, é o seu sonho. Mentira! Nosso sonho, ele é para ser dividido com os queridos. Independentemente se a gente magoou, foi magoado. Perdão. Eu aprendo isso com José. Por isso que José é grande. Por isso que José, esse homem que nós estudamos até hoje, nós olhamos para a história dele, não é porque ele era sonhador, não. Porque, me perdoe aqui a Bíblia e tal, eu imagino que José, quando ele tinha 17 anos, ele era bem enjoado, né? Túnica diferente. Filhinho de papai demais, né? Mas ele precisou passar pela toda essa coisa, toda essa chateação, toda essa desconstrução da vida dele, todo esse sofrimento, para ele chegar no fim. Abra aqui comigo, lá no final de tudo, de Gênesis, encerrando Gênesis, capítulo 50, verso 19. Seus irmãos ficam com medo porque o Jacó havia morrido, o pai deles. José, ele olha para eles, verso 19 do capítulo 50, e diz assim: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um povo grande. O que José está dizendo? Deus usou o mal e tornou em bem. Ele me colocou aqui, me deu autoridade diante de todo esse povo, para que esse povo fosse abençoado. José tem muito a nos ensinar nesse tempo que a gente está vivendo. Muita gente está desesperado, achando que não dá mais. Muita gente está perdido. Olhem para a palavra de Deus e entenda: não temais, porque Deus está trabalhando em nosso favor. Já tem um ano que a gente está assim. Fortalecei-vos no Senhor. É tempo de nós olharmos para o Senhor e buscarmos verdadeiramente. Não é tempo da gente perder tempo com brigas políticas, econômicas. Gente, a gente está se preocupando tanto com essas coisas, está esquecendo da nossa vida espiritual. E nós estamos aqui na igreja para tratar disso, da nossa vida espiritual. Não percam tempo, busquem a face do Senhor. Busquem a face do Senhor. Se tem um conselho que nós podemos basear aqui na vida de José, busquem a face do Senhor. Entendam que Ele está cuidando de nós e vai continuar cuidando. Não deixem de sonhar os sonhos de Deus. Não se esqueçam que Deus tem planos, promessas, vitórias para as nossas vidas. Independentemente se nós estamos de quarentena, Deus está nos colocando num lugar de lado. O mundo inteiro de lado. E realmente, Deus está vendo quem tem compromisso com Ele.
Não é porque está na igreja, não. É porque está buscando todos os dias, está dobrando seus joelhos. Sabe o que nós precisamos estar fazendo? Igual os irmãos que são perseguidos mesmo. De joelhos, buscando a face de Deus. Buscando, crendo. Aquela irmã Ludmila Feber, da época que eu era da Assembleia, tinha um hino que cantava muito. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não vão morrer. Há um ano atrás nós estávamos planejando para o Ente Jovem, eu lembro disso. Planejando com força. Estava planejando acampamento, planejando conferência, planejando isso, planejando aquilo. E parece que tudo acabou. Não acabou, os planos de Deus continuam sendo o mesmo para essa igreja, para essa juventude. Eu não esqueço a palavra que o Senhor nos enviou aqui, há uns 2, 3 anos atrás. Nós somos uma voz nessa cidade. Nós somos uma voz. Por quê? Não é porque nós somos bons, é porque Deus, Ele cuida de nós. Deus está cuidando, Deus está preservando. Deus nos preserva porque nós acreditamos que Ele pode. Eu vejo Deus preservando José, para que nós pudéssemos ler aqui hoje e nos inspirar nisso. Deus preservou. Olha a história de José, que não é fácil, não é fácil não. Mas os sonhos que ele teve cumpriram. Os sonhos de Deus para nossas vidas vão se cumprir. Vão se cumprir. Só que nós precisamos de entender que Ele é Deus em todo o tempo. Deus é Deus em todo o tempo. Não atemorize o seu coração. E não confunda cuidado com medo. Cuidado é cuidado. Medo é medo. Vamos separar as coisas. Mas vamos buscar. Busque. Chega na sua casa. Ore como nunca orou antes. Leia as histórias dos irmãos que estão perseguidos. Dos irmãos que oravam em caverna. Dos irmãos que estavam orando enquanto Pedro estava lá, preso, Raquel. Dos irmãos que estavam tristes porque aquilo estava acontecendo. E lá eles esperavam a provisão de Deus. É isso que eu preciso, é isso que nós precisamos, a provisão de Deus. Se Deus não nos prover, é impossível continuar aqui. É impossível. Se você olhar para o jornal, você vai ficar triste. Se você olhar para a rua, está difícil. Você olha, não tem quase ninguém na rua mais. É triste. É triste saber que tem pessoas padecendo. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. É triste também ver tanta gente morrendo espiritualmente. Tanta gente se destruindo. O povo está sedento. Está todo mundo sedento querendo Deus. Está todo mundo. Esta é a hora. É a hora de nós nos ajoelharmos e buscarmos a face de Deus. É a hora de nós buscarmos dons. É a hora de nós buscarmos a graça dEle. É hora de avivamento, é isso. É hora de avivar. Não é hora de, não vai dar mais. Porque o governo, é porque o prefeito. Deixa o prefeito para lá, ore, pega a sua Bíblia e ore. Ore, clame. Use as estratégias que Deus tem te dado. Fala, Senhor, Pai, me revela. Sai daqui, chega em casa, ora, Senhor, me revela. O que eu quero? O que eu preciso? O que o Senhor quer para mim? Eu preciso. Começa a buscar, começa a orar, bater na porta. Senhor, me recebe, me recebe. Você vai ver o Espírito Santo entrar dentro do seu coração, transformar a sua vida. E aquilo que tudo parece estar ruim. Gente, depois de uma oração bem orada, você sai de lá cheio de Deus, cheio de graça. Cheio de graça. Tinha uma música antiga que falava assim, levanta a poeira, como é que é? Sacode a poeira. Então, gente, a gente precisa de orar para a poeira levantar. Tem gente empoeirada que não ora mais, porque só ora de domingo aqui na igreja. Vamos orar, gente, vamos orar. Vamos orar, vamos clamar, vamos regozijar, vamos ser felizes. Dentro de sua casa, amém, glória a Deus, que triste. Mas a glória do Senhor vai invadir o seu lar. Eu creio que não vai faltar sobre a sua vida a água da vida. Aquela água que preenche, o pão que desce do céu não vai faltar sobre a nossa vida, porque nós cremos num Deus poderoso, num Deus que cuida de nós. É hora de colocar a fé em prática, colocar essa fé que nós proclamamos tanto em prática. É hora, Deus move os céus em nome de Jesus, move os céus em meu favor.
Move o céu, Senhor, move o céu, está difícil, move o céu, Senhor. Abre as portas, Senhor, abre as portas, envia. Estou precisando de emprego, ore. Eu estou passando por problemas emocionais, orem. Eu estou precisando, mas não tem resultado, continue orando até a hora que vai acontecer, em nome de Jesus. Não desista de clamar o nome do Senhor, não desistam de dar crédito a Deus, dê crédito a Ele. Está difícil sozinho. Mas o Espírito Santo, Ele nos consola. O Espírito Santo, Ele nos enche dEle. E nós saímos cheios do Espírito Santo, cheios de graça. Fale em línguas estranhas. Fale em línguas estranhas na sua casa. Se você tem dor, fale, ore. Abra a sua boca e fale. Não espere estar aglomerado para falar. A gente tem muita coragem quando está todo mundo junto. Feche a porta do seu quarto, fale em línguas estranhas. Chore, se lambuze de lágrimas. Deus vai trazer cura, restauração, porque pessoas estão se colocando diante dEle. Orem. Eu não tenho batismo do Espírito Santo, clame. Eu conheço gente que foi batizada no Espírito Santo, andando de ônibus pela rua, assim, Deus batizou. Porque estava ligado nos céus. A chave tem que estar ligada, sabe, meu Edmar? Ore, leia, ore, leia, ore, leia, ore, leia. E vai, Deus vai abrir as portas sobre a sua vida. Eu creio que as promessas dele estão de pé, elas não caíram, as promessas de Deus se mantêm, em tempo e fora de tempo. É só nós estarmos firmes na fé com Ele, que Ele vai trazer sobre nós bênçãos como nós não sabemos, como nós não entendemos, e a graça dele vai chegar, porque por mais que nós merecemos, ela chega. Ela vai chegar sobre a sua casa, ela vai curar a sua vida emocionalmente, financeiramente. Creem que o Senhor é Deus, Ele é bom, a misericórdia dEle dura para sempre e vai durar. Eu tenho orado, porque eu tenho passado dias difíceis também. Não é fácil. Minha esposa está grávida, esse problema todo. A gente tem nossas preocupações, tem nossas filhas, tem preocupações. Eu tenho orado. Senhor, abra as portas. Não deixe o mal bater na nossa porta. Senhor, cubra com teu sangue. Minha mãe sempre orou assim. Cubra minha casa com teu sangue. Envie anjos para guardar. Orem, gente, não esperem. E eu creio que nós vamos sair com a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem quarentena que vai te destruir, porque a sua fé é firmada na rocha que é Jesus, e Ele está disponível para mim e para você. Amém? Você que está em casa, pega essa palavra.